adorarei. O oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Saúde a igreja no Pai do Senhor, amém? Jogaram-me
Glória a Deus. Aleluia. Olha nós aqui. Sim, Senhor, continuamos no Senhor. Vamos lá. Alegria. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado para sempre seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Quem puder ficar de pé para louvar junto conosco. A gente está na igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Quantas vezes quiseste mudar? Eu pensar. Que nada adiantou, foi tudo em vão. Eu sempre fui. Eu quero te dizer, Deus me ama, assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que eu senti que nada adiantou, foi tudo em vão. Eu sempre fui. Mais uma coisa te dizer, Deus me ama, assim como tu és. Mesmo quando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deve ser linda.
é unido. Amando as amas ao ver, este meu pensamento será realidade. Seja louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória, aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Deus. Maravilha. Como é bom. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Nós vamos ver a palavra do Senhor. Essa noite maravilhosa. Eu quero convidar os irmãos que podem ficar de pé para reverenciar a palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento, no livro das Crônicas dos Reis de Israel, livro de 2 Crônicas, no capítulo, segundo livro das Crônicas, glória a Deus, louvado seja o Senhor para sempre. Antigo Testamento, capítulo 15, segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, glória a Deus. Quero ler com os irmãos, em nome de Jesus, para trazermos uma reflexão da parte do Senhor para nós. Glória a Deus. Livro de Crônicas, segundo livro, capítulo 15. Quero que os irmãos olhem para o versículo de número, glória a Deus, 14, 15 e 14. Segundo Crônicas, capítulo 15, imaginal. Por favor. Versículo 14, que achou de amém. Leemos. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. O Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e o acharam, pelo que o Senhor lhes deu repouso em redor. O rei Asa também depôs a Maaca, sua mãe, para que não fosse mais rainha mãe, porque ela fizera um abominável ídolo Aserá, ou Acera. Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao vale de Cedron. Embora não tinha tirado os altos de Israel, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe as coisas que seu pai tinha consagrado
e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata, ouro e utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Para sempre seja louvado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados, queridos irmãos, eu quero nessa noite discorrer com os irmãos esse texto que nós acabamos de ler. Glória a Deus. Para a gente aprender um pouco, meditarmos um pouco, palavra de Deus, sobretudo no versículo de número 15 que nós lemos, desse capítulo 15, do livro das Crônicas, segundo livro, onde diz que todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, de toda a vontade buscaram o Senhor, e acharam o Senhor, pelo que o Senhor lhes deu repouso em redor. Glória a Deus. E a palavra que eu trago nessa noite entre nós, meus irmãos, é uma palavra relacionada à vontade ou a desejo, vontades. Os desejos e as nossas vontades, a gente pode e deve controlá-los e direcioná-los. Interessante isso aqui, não é? O que é que Deus nos pede pela sua palavra? A gente desejar a salvação, por exemplo, né? Desejar servir a Deus, desejar temer a Deus, desejar andar nos caminhos do Senhor. Desejar é o mesmo que querer, né? Buscar, se interessar, se dedicar, né? Como diz uma linguagem, se esmerar no que diz respeito a fazer a vontade de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Nós lemos aqui esse final desse capítulo, que é pequenininho, curtinho. Eu estava observando nesse contexto, meus amados irmãos, sobre esse rei de Israel, lendo uma palavra aqui de milênios passados. E o que é que ela tem a ver conosco hoje? É que Deus trabalha com princípios. Deus trabalha com princípios, irmãos. E, por exemplo, aqui diz, sobretudo o versículo 15, que o povo, depois de ouvir a orientação do rei, é interessante que esse rei, ele foi um homem abençoado por Deus, fez a vontade do Senhor. O seu pai já não foi tão fiel a Deus assim, né? Nos dias, o pai dele chamava-se Abias, está aqui no contexto, e já não foi tão temente a Deus, mas ele foi aquele homem que serviu o Senhor. Olha o que nós lemos aí, que ele destituiu, ou destituiu, tirou do cargo a sua própria mãe, que era a rainha. Ou seja, ele era um homem que temia ao Senhor, a despeito do problema que passasse ou tivesse que enfrentar. Isso fala para nós hoje, né? Uma aplicação pessoal da palavra de Deus para nós. Sempre foi assim. E nos dias agora atuais chamados, nós precisamos de sermos pessoas corajosíssimas para servirmos a Deus. Do contrário, irmãos, nós faremos a vontade e o desejo daqueles que não desejam servir a Deus, não é? Nós temos a nossa liberdade, livre-arbítrio para servirmos a Deus com a liberdade que Deus nos dá para servi-lo. Glória ao Senhor para sempre. E ele aqui, apesar de a sua mãe ser a sua mãe, ele não parou, ele não se envergonhou, ou não teve medo também, lógico, de punir a própria mãe, que tinha aí o hábito, né, de idolatria, de ídolos, que
Depois que Israel saiu do Egito, foi uma coisa muito comum na vida do povo de Deus, né? Quererem serem adoradores de ídolos. O que, trazendo para os nossos dias mais uma vez, irmãos, não é muito diferente no meio do povo de Deus hoje, de nós, da igreja do Senhor Jesus. A gente de vez em quando, ou de quando em vez, ou sempre, está querendo olhar e imitar pessoas do mundo, costumes do mundo, né? Práticas do mundo e coisas do tipo. Enquanto que a Bíblia nos diz para a gente não se conformar com o mundo, não se amoldar com o mundo, mas ser contrário ao mundo. Nós somos tentados todos os dias a também fazer coisas que não agradam ao Senhor. Isso está dentro de cada um de nós. Eu desejo servir a Deus. Glória ao Senhor. Eu desejo. Isso é, obviamente, vamos entender que isso é um trabalho de Deus, não? Isso é uma operação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Porque eu só passo a desejar a Deus e a fazer a sua vontade e amar o Senhor Jesus e a crer no Evangelho, irmãos, se uma obra espiritual de Deus for realizada na minha vida. Glória a Deus. Cumprindo-se o que Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E a partir dessa escolha, eu sabendo dessa escolha, que fui escolhido pelo Senhor, eu agora decido desejar, querer as coisas de Deus. Louvado seja Deus para todo sempre. Por que razão eu não escolheria servir a Deus, irmãos? Se Deus é o dono da vida, se Deus é o dono de tudo, se Deus é o provedor de todas as coisas, não é? Glória a Deus. Então, é aqui que nós lemos que todo o Judá, porque ele era rei, aqui o reino já era dividido, né? Judá e Jerusalém. Então, Judá se alegrou e fez um juramento, de todo o coração jurado, dizendo de toda vontade, quer dizer, de todo o desejo, para buscar o Senhor. E buscaram a Deus e o acharam. Por quê, irmãos? Nunca alguém busca a Deus sem que o encontre. Ou seja, toda vez que cada um de nós, ou alguém buscou a Deus, sempre o achou. Louvado seja Deus para todo sempre. É assim que a palavra nos ensina e é assim que acontece. Ninguém vai ter jamais o direito de dizer: eu busquei Deus, eu procurei Deus e não achei. Deus se escondeu de mim, eu não pude encontrá-lo. Isso não acontece, irmão. Sempre que buscamos a Deus, Ele sempre está inteiramente à nossa disposição para nos abençoar. E diz aqui o texto: pelo que o Senhor lhes deu repouso em redor. Glória a Deus. Descanso, paz. O que é que nos leva a buscar a Deus? Entre muitas coisas, irmãos, temos repouso, temos descanso, temos paz interior, temos vidas abençoadas. E é assim que acontece, e é assim que Deus faz. Para sempre seja louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, meus amados irmãos, nós lemos só esse final de capítulo aqui. Se você ler um versículo anterior que nós lemos aí, ou 2 versículos, pelo menos, pelo menos, diz assim, o 13: todo aquele que não buscasse o Senhor, que não buscava Deus, o Deus de Israel, seria morto, tanto pequeno como grande, homem ou mulher. Veja só, irmão, nós estamos aqui dentro de um contexto de uma época em que se havia uma obrigatoriedade de alguém amar a Deus e o buscar, o que não é o caso de hoje. Essa aliança para com Deus hoje, a aliança do amor, através de Jesus, ninguém é obrigado a servir o Senhor assim. Aqui era literal: quem não servisse a Deus seria morto. É óbvio, é claro que a Bíblia diz que as pessoas que se esquecem de Deus ainda hoje, morrerão também eternamente sem Deus, passarão a eternidade com a ausência de Deus, com a separação de Deus. Então, a gente conclui nessa palavra que servir a Deus é o único caminho que eu e você temos para seguir nesta vida. Glória a Deus. Não forçosamente, não por obrigação, mas por amor, fazendo a vontade do Senhor e tendo essa disposição, tendo esse desejo de buscar a Deus por amor
por gratidão, espontaneidade, não é? E por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, está fazendo e ainda vai fazer. Esta é a mensagem do Evangelho para nossas vidas. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu estava lendo hoje um texto, alguns textos na verdade, da palavra de Deus, né? E falando sobre esse poder do desejo ou da vontade que todos nós temos nas nossas mãos para servirmos do Senhor, livre arbítrio para servir a Deus, livre vontade. E eu fui olhando alguns textos referentes, semelhantes, falando desse desejo, né, de servir ao Senhor. E é interessante isso, irmão. Você pode dizer assim, em relação a Deus, mas irmão, eu não tenho muita vontade de servir a Deus. Irmãos, a vontade de servir a Deus, ela depende de mim e de você. Glória a Deus. Falei há pouco, Deus coloca a vontade para eu servir a Deus, mas eu tenho que me indispor. Por quê? Eu falei aqui, quinta-feira, próxima passada, sobre que nós temos no mundo uma vitrine de coisas para a gente olhar, para a gente ouvir, para a gente sentir, para a gente apalpar, para a gente se deparar. Mas o desejo de servir a Deus está dentro de mim, e a decisão final também está dentro de mim. Deus permite isso. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Glória a Deus. E eu fui lendo sobre esse assunto do desejo. Eu me lembrei do capítulo 3 do Gênesis, onde Deus, depois que o homem pecou, Deus falou com a serpente, falou com o homem, depois falou com a mulher. E lá no versículo 16 é uma palavra interessante. O Senhor disse à mulher: eu vou multiplicar grandemente a dor da tua gestação. Aí, uma tradução diz conceição, não é? Aí Deus está dizendo o seguinte: você vai passar meses, nesse caso 9, né? Normalmente 9 meses, e você vai sentir muito problema. Tudo isso por causa da desobediência ou do pecado. 9 meses de problemas, dores aumentadas, não é? E aqui as irmãs que já são mães, e alguém que nos veio ou verá nos depois, sabe que é assim, não é? Os enjoos, as dores, os problemas são constantes, porque foi multiplicado aqui no dia da desobediência. Em segundo lugar, Deus disse para ela também: vai ter a dor multiplicada, em dor você vai dar luz a filhos. A dor vai dar luz a filhos. E aqui novamente, né? Sabe-se o quanto é doloroso gerar e dar luz a filhos, as mães. E ele termina dizendo, em terceiro lugar, nesse mesmo versículo 16: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Que coisa, não é? Em relação aqui à mulher, Deus está dizendo que o desejo da mulher seria ou deve ser para o seu marido. As coisas precisam andarem de acordo com a vontade própria da pessoa, querendo fazer a vontade do Senhor, ou seja, desejando a pessoa certa, desejando, né, estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, para que Deus seja louvado na vida de cada um. Louvado seja Deus para todo sempre. Então, é nesse contexto aqui, meus amados irmãos, que a Bíblia diz que buscar o Senhor de todo o nosso coração é algo muito maravilhoso, muito especial, e que vale apenas fazermos a vontade do Senhor Jesus. Agora temos que desejar fazer a vontade de Deus, temos que desejar, glória a Deus, temos que decidir. Eu estava lendo hoje sobre a vida, o nascimento, a vida de Moisés. Alguns dizem que eu não li esse texto em Êxodo capítulo 2, que coisa maravilhosa a vida de Moisés, irmão, onde Deus salva aquela nação. A Bíblia diz lá no capítulo 2 que Israel foi para o Egito com 70 pessoas, a família de Jacó. José chegou primeiro lá, porque foi como escravo, primeiro escravo vendido, depois desceu toda a sua família, seu pai, 70 pessoas, passaram aqueles anos todos, mais de 400 anos, né? Eu estava lendo uma coisa interessante, olhando para os detalhes da palavra do Senhor, quando um certo rei lá do Egito, viu que o povo de Israel aumentava muito, né? O povo hebreu, judeu, aumentava mais do que os egípcios, ficava mais forte, e ele quis matar todos os judeus, matar os homens pelo menos, deu ordem às parteiras para matarem os homens, deixar só as mulheres vivas. Só que a Bíblia diz que as mulheres hebreias, ou as judias, elas eram rápidas para o parto. Quando a parteira chegavam,
os meninos já tinham nascido e a ordem era para matar só na hora do parto, então não podia matar. Coisa interessante, né? Chegava lá a enfermeira, a gente de saúde, já tinha, os meninos estavam vivos, e depois o rei disse, puxa vida, uma enfermeira chamada de Puá, outra Zifrá, o nome das meninas, né? Das mulheres. Aí disseram para o rei, não tem jeito, a gente chega lá e o menino já tem nascido. O rei fez uma barbárie ainda maior, disse, pois pega os meninos homens, os machos, ao nascer, joga tudo no rio Nilo. Que mortandade, né? Que coisa horrorosa aquilo ali. Foi que a mãe do Moisés escondeu 3 meses, depois não podia mais esconder, certamente o menino estava bonito, já 3 meses, grandinho. Ela fez um barquinho, escondeu e soltou no rio, mandou a sua filha, a irmã dele, olhar o que ia acontecer. É naquele episódio que a filha do faraó vai tomar banho com as suas amigas e vê aquele barquinho, vai olhar, quando abre o barquinho, o que era? Um menino lindo, chorando dentro do barquinho. Ela disse, isso aqui não dá para matar. Aí disse, eu quero é criar. A irmã do Moisés chegou e disse, eu tenho uma escrava, uma ama, uma babá para você, se você quiser eu trago. Pois traga aí quem é. Ela trouxe a própria mãe para amamentar o menino, e criou até ficar grande, depois deu para a filha do faraó, né? E foi lá que ele cresceu, nas letras, aprendeu tudo. Mas irmãos, Deus tinha um propósito de salvar aquele povo, salvar aquela nação toda, cumprir com a sua promessa. Mas escuta uma coisa, houve um desejo ardente no coração de Moisés, de salvar aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A Bíblia diz nesse contexto que Moisés um dia, ele executou um egípcio que estava brigando com um hebreu, e foi dali que ele teve que fugir, porque foi descoberto o negócio. Ele foi para uma terra longe, e lá foi onde Deus preparou para ele um casamento, preparou uma família. Depois Deus lá na sarça, lá no capítulo 3 de Êxodo, fala com ele da sarça ardente, e diz, Moisés, Moisés, ele disse, eis-me aqui, Senhor, e se aproximou para ver o que era, e Deus disse, não se aproxime, tira o sapato, a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando, Moisés, é terra santa. Aleluia, glória a Deus. E ele tirou o sapato e foi falando, e Deus disse, eu sou o Senhor, eu quero te usar para tirar o meu povo lá do Egito. Louvado para sempre seja o nome de Jesus, glória a Deus. Escuta, irmão, mas escuta uma coisa nessa noite. Moisés é aquele homem que tem o desejo de fazer a vontade de Deus. Ei, quando a gente tem desejo de fazer a vontade do Senhor, aconteça o que acontecer na sua vida, e Deus não diz que você terá só brilho no seu caminho, só flores e só dias bons no seu caminho. Quando você decide fazer a vontade do Senhor, há muitos problemas te esperando dioturnamente, mas a palavra de Deus é fiel e não falha, e promete para mim e para você nessa noite, que quando você tem a certeza de que Deus está na tua vida, e de que Deus é fiel para cumprir com a sua palavra e com as suas promessas, você vai chegar no dia certo, na hora certa, no lugar que Deus quer que você chegue, porque Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Você começa a desejar a servir a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando você quer servir a Deus de verdade, servir a Deus, não existe problema que nos impeça da gente servir o Senhor. Há dias dolorosos, sim. Há dias que você vem para o culto sem querer vir. E muito isso acontece hoje em dia, né? Acontece de tudo, todos os problemas. Você quer servir a Deus, mas é como que os problemas fossem, ou sejam, maior do que a tua força. E não é. Irmãos, o que vai predominar na sua vida e na minha vida, sabe o que é? É a palavra de Deus que está na tua vida e no teu coração. Glória a Deus. Quando você e eu valorizamos o que Deus diz pela sua palavra, nós somos semelhantes ao rei Asa, aos homens de Deus do passado e do presente, que decidiram servir a Deus, ou desejam, ou querem fazer a vontade do Senhor, e nada nos impede para que isso aconteça em nossas vidas. Eu estava lendo hoje sobre os salmos, do salmista, né? Sobre Davi foi um homem que mais desejou servir ao Senhor, por isso é chamado homem segundo o coração de Deus. O Salmo 88:9, ele diz, por exemplo, o Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, o meu gemido não te é oculto, escondido. Senhor, todo o meu desejo está na tua presença. Glória a Deus. O que ele está
está dizendo, em outras palavras, irmão, Senhor, o meu desejo é o teu desejo. O meu desejo é de fazer a tua vontade, não a minha própria vontade. Louvado seja Deus para todo sempre. O Asaf, que foi um outro músico, cantor, levita da casa do Senhor, disse no Salmo 73, verso 25: a quem tenho eu, senão a ti? E na terra, quem eu deseje além de ti? Glória a Deus. Olha a palavra do Asaf, irmão. Senhor, quem é que eu tenho aqui na terra? Eu só tenho o Senhor. O que é que eu desejo? Eu só desejo a ti. Não é que Asaf não tivesse outras coisas, irmão. Asaf, será que não tinha nada na vida, nessa vida material, que passa tão rápido? É claro que ele tinha algumas coisas, mas é que ele está dizendo, a minha prioridade é de fazer a vontade de Deus. O meu desejo é somente te agradar com a minha própria vida. Para sempre seja louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta Isaías disse no capítulo 26, versículo 9: com a minha alma te desejo de noite, com o meu espírito que está dentro de mim, eu madrugo buscando-te. Quando os teus juízes reinam na terra, os moradores do mundo aprendem retidão. Glória a Deus. A minha alma, o meu espírito deseja fazer a vontade do Senhor. Agora, o profeta Isaías diz uma coisa interessante: quando os teus juízes dominam sobre a terra, há, na verdade, uma coisa muito maravilhosa, é que os moradores da terra, do mundo, aprendem a retidão. O contrário também é verdadeiro, irmão. Quando os juízes do mal, pessoas de orientação maligna, dominam a terra, o desejo do mundo também é fazer a vontade do mal. E nós temos visto isso muitas vezes, em determinadas situações, inclusive no Brasil. Isso deva ser alvo da nossa oração. Sabe para quê? Para que Deus mude a história desta nação, para que Deus realmente seja o Senhor desta terra. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Nós não cantamos uma canção, às vezes cantamos aqui: tu és o Deus desta terra, tu és o Senhor desta vida, tu és o Deus da nossa vida. Não é assim que a gente canta, né? Muitas vezes nós não cantamos. Pois é isso que nós precisamos orar ao Senhor, para que isso aconteça de verdade. Glória a Deus. Agora, Jesus disse lá em Lucas 6:21: feliz, bem-aventurados são os que agora têm fome e sede de justiça, desejam a justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque vocês depois vão estar rindo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O mundo não deseja Deus. O mundo pecador, irmãos, o pecador só pensa em pecar. Não é assim que diz a palavra do Senhor? O pecador só pensa em pecar. É uma alegria só, uma alegria fajuta, mentirosa, passageira, porque está fundamentada no pecado, está alicerçada no que é efêmero, passageiro, no que destrói, no que mata, está alicerçada naquilo que traz angústia. Escuta, enquanto que a tua alegria, a minha tristeza hoje, a nossa angústia hoje, irmão, é porque a gente vê o mundo pecando. Às vezes pessoas que você ama na tua casa, da tua família, pessoas que estão aí, sabe, perambulando vagueando como pessoas que não conhecem Deus, e você chora, se angustia, mas Jesus promete que a tua tristeza será tornada em alegria, porque você escolheu e desejou fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Pedro diz na sua carta, 2:2, desejai ardentemente, glória a Deus. Um cristão de verdade, irmão, deseja o quê? Como um menino nascido de novo, o puro leite espiritual, para que por ele possam crescer para a salvação. Ei, irmão, escuta nessa noite: um verdadeiro cristão deseja crescer na palavra de Deus, sim ou não? Um cristão de verdade não se conforma com este mundo, tem prazer de servir a Deus, e a palavra de Deus na vida dele ou dela é o que se há de mais importante nesta vida. Glória a Deus. Ei, olhe para uma pessoa que às vezes até vem para a igreja, frequenta a igreja, só para resolver seus problemas, só para ganhar alguma coisa de material, só para ter uma bênção na sua vida. Essas pessoas
não permanecem na igreja, porque isso é um fundamento fraco, frágil, pouco, vulnerável. Sabe quem permanece em Deus? Aqueles que amam a palavra de Deus, que tem a revelação do Espírito Santo de Deus, do verdadeiro Evangelho, que sabe que a palavra é como leite, que dá crescimento a uma criança desse tamanho, que também ele está crescendo para a glória de Deus, ele está se fundamentando na palavra do Senhor, ele fica igual à casa que Jesus falou. Vem a chuva, vem a tempestade, vem o vento forte, a casa não cai, porque está alicerçada na rocha. Louvado seja o nome do Senhor, para todo o sempre, glória a Deus. Irmãos, quando a gente deseja, glória a Deus, a gente deseja Jesus, a gente não é parado por nada, glória a Deus, a gente não é impedido por nada, igual a Maria, a irmã de Lázaro, que naquela casa do homem chamado Simão, derrama o seu perfume caro, tudo que ela tinha na vida, de anos, sei lá, de dias, de trabalho, de suor e de luta, quebra aquele vaso e derrama aquele perfume sobre Jesus, o corpo de Jesus. Ela é questionada, ela é ignorada, ela é, criticada até pelos discípulos de Jesus. E Jesus diz: deixa ela quieta, ela fez uma boa ação, já está preparando o meu corpo para a sepultura, e o que ela fez será contado no mundo todo, em todos os tempos, para a recordação sua. Louvado seja o Senhor para sempre. Quem deseja Jesus, irmãos, a despeito do que dizem dele ou dela, ele não larga de servir e de andar com o Senhor Jesus, porque sabe que Jesus é o Senhor da vida, é Ele que fecha e ninguém abre, é Ele que abre e ninguém fecha, e Ele é o Senhor que nos conduz para um porto seguro. Louvado seja o nome dEle para todo sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus para sempre. Então a sede, o desejo espiritual, ele é notável. Os salmistas, o filho de Corá, era um homem, era um salmista, escreveram alguns Salmos 42, 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Minha alma deseja o Senhor, o que eu farei para me apresentar na presença de Deus? Davi no Salmo 63, versículo 1 diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. O mundo, irmãos, o mundo em que vivemos é uma terra seca, é uma terra que não se ama e não se busca ao Senhor. O mundo hostil, pecador, é um mundo que não tem prazer nas coisas de Deus. A Bíblia diz que o mundo pecador, esta terra seca, só pensa, é o homem natural, só se inclina, só deseja aquilo que é de âmbito natural e carnal e pecador. Mas quem ama a Deus, deseja fazer a vontade do Senhor, custe o que custar. Louvado seja Deus para todo sempre. Diz o salmista, no Salmo 143, versículo 6: estendo as minhas mãos, a ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como uma terra sedenta. Louvado seja Deus para todo sempre. Nós estamos no dia 21 de fevereiro, irmão. Desde dezembro do ano passado, janeiro para cá, parte dos interior do Ceará e do Nordeste tão seco ainda, agora que está chegando as chuvas, glória a Deus por isso. Essa semana passada ainda, ou começo da semana passada, eu falava com a minha mãe lá no interior, e a minha mãe contando do que é o sofrimento daquele povo ali, onde eu nasci, criando animais, vacas, bois, animais, a sede que passam, o sofrimento que é para achar água, a dificuldade que é para arranjar comida para aqueles animais, a terra sedenta, tudo seco, tudo sem, sabe, irmãos, essa semana começou a chover lá. Eu falei com a minha mãe ontem, ela disse: oh, que coisa extraordinária, chove 3 da madrugada, se levanta todo mundo para botar os baldes na biqueira, para parar a água, aquela coisa maravilhosa, os animais já começam cantando, os passarinhos, aquela coisa animada. Sabe por quê, meus amados irmãos? A terra seca, quando a chuva cai,
sabe que vai produzir, que vai se alegrar todo mundo, que vai produzir frutos, os grãos vão produzir. Queridos irmãos, a nossa vida espiritual, quando a gente busca a Deus, mesmo em meio a uma dificuldade que estamos vivendo neste mundo, Deus começa a alegrar a nossa alma, o nosso coração. E você, em meio a uma secura espiritual que é este mundo, você começa a desejar as coisas de Deus. Você não se detém sem estar se alimentando da palavra do Senhor. Louvado seja Deus para todo sempre. O profeta Amós disse no capítulo 8, versículo 11 do seu livro: vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus para sempre. É claro que essa palavra também faz menção aos dias da tribulação, em que a palavra do Senhor será tirada da terra. Mas também, meus amados irmãos, já aqui e agora, essa palavra está se dirigindo para mim e para você. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Em que o profeta está dizendo, sendo usado por Deus, que enviaria fome sobre a terra. Não era fome de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Há pessoas, mesmo em meio a essa multidão de pessoas que não querem desejar o Senhor, há pessoas, irmãos, que estão esperando da tua parte, como filho de Deus, como um cristão, uma mensagem do Evangelho, uma palavra de consolo, uma palavra de ousadia, uma palavra de vida. Glória a Deus. Ei, a Bíblia nos ensina para a gente ser ousado. Sabe para quê? Para anunciar o Evangelho de Jesus. Glória a Deus. Sabe, não deixe de trabalhar, não deixe de lutar, não deixe de ganhar o seu alimento diário, porque a Bíblia diz que o homem tem que trabalhar para com o suor do seu rosto comer e viver. Ok, maravilha, mas não se esqueça do maior e do melhor alimento que você deve buscar para a tua vida. Qual é o alimento? É ouvir a palavra do Senhor, é se alimentar do pão do céu, é beber da água da vida, que é Jesus, porque esse sim, esse alimento sim, jamais vai te faltar, e você vai precisar dele para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando a gente busca a Deus, a gente é satisfeito, a gente é preenchido, irmão. Glória a Deus. No mundo, o pecado, quem é que não já teve experiência, pelo amor de Deus, com o pecado? O pecado, quanto mais você peca, mais fome você tem. Você é insaciável. A Bíblia diz que quando você se alimenta do Senhor e deseja o Senhor, Ele nos satisfaz. Glorificado seja Deus para sempre. Disse Davi no Salmo 17, versículo 15: quanto a mim, em retidão contemplarei a tua face, quando acordar eu me satisfarei com a tua semelhança. Louvado seja Deus para sempre. Ei, quem serve ao Senhor dorme e acorda, e quando acorda está feliz na vida, porque tem a presença de Deus sobre a vida dele. Para sempre seja louvado o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo 103, Davi escreveu, versículo 5, ele diz: quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ei, sabe quem que enche a tua vida de bem, a tua boca de bens? Sabe quem que supre a minha necessidade e as suas? Somente Deus supre as nossas necessidades. Somente o Senhor preenche o vazio existencial da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Glória a Deus. Então, nessa noite maravilhosa, meus amados irmãos, a gente precisa adorar ao Senhor, dar glórias a Deus, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o que supre a nossa necessidade, Ele é o que preenche todas as coisas em nossas vidas. Louvado para sempre seja o Senhor. Salmo 107, verso 9 diz: pois satisfaz a minha sedenta, Ele satisfaz a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta. Para sempre seja louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, se firme com o Senhor, busque a Deus, que o seu desejo, que o meu desejo seja de servir a esse Deus tão espetacular e tão maravilhoso. Glória a Deus. A Bíblia diz, quando Israel sai do Egito, eles estão ali no deserto, rumo a Canaã, mas a Bíblia diz que eles são pessoas que estão insatisfeitas, são pessoas que murmuram, são pessoas que querem ainda voltar para a escravidão do pecado.
porque voltar para o Egito significa voltar para o faraó, e voltar para o faraó é trabalhar pesado, é fazer tijolo, é suar pesadamente, é sofrer, é sangrar literalmente. E a Bíblia diz que Israel, eles agora começam a desejar voltar para o Egito. Ai, que coisa terrível, meus amados irmãos, voltar para o Egito. E aí, querido, falta sabe o quê? Gratidão na vida deles. Glória a Deus. Quem tem gratidão, irmão, para servir o Senhor, e quem deseja Deus, faz como Josué e Caleb, que diziam: não, o que passou, passou, não adianta a gente voltar para o Egito. Eu estou olhando aqui, é para frente. Eu estou olhando aqui, é para Canaã. Eu estou olhando aqui, é para a liberdade. Eu estou olhando aqui, é para um futuro bem melhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quem ama o Senhor não quer voltar para o Egito jamais. Quem deseja ser salvo por Jesus quer sempre e almeja sempre estar na presença do Senhor, louvando e glorificando o dia que está para vir. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus disse para aquela mulher, lá em João capítulo 4, versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de veras. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Irmãos, glórias ao Senhor. Essa noite a gente pode fazer uma oração, cada um de nós, oração particular, individual. Senhor, se é o caso seu, não sei, eu respondo por mim, meus amados irmãos. O meu desejo é de servir o Senhor melhor do que ontem, melhor do que 33 anos passados. O meu desejo, irmão, está totalmente chancelado, determinado, consagrado, sabe? Está determinado e concluído. Eu quero servir ao Senhor. O meu desejo é de agradar a Deus. E você deve fazer isso também, se você já tem, glória a Deus. Se você ainda passa por dificuldades nesse sentido, nesse âmbito, neste assunto. Qual dificuldade, irmão? Eu sei se eu sirvo a Deus, eu não sei se eu sirvo ao mundo, eu não sei se eu vivo para servir o Senhor, ou se eu vivo no pecado. Não faça isso. Ore ao Senhor e peça para Deus te colocar desejo ardente no seu coração para servir e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmão, mas sabe, isso depende de mim. Deus já lhe deu esse desejo. Você já ouviu a palavra de Jesus. Glória a Deus. Lá em João capítulo de número 7, verso 37, Jesus disse assim: o último dia da festa, era um grande dia. Jesus se colocou de pé, gritou, clamou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Glória a Jesus. Venha a mim e beba. Então a responsabilidade está dentro de você e dentro de mim, irmão. A palavra de Jesus, o grito de Jesus, o clamor de Jesus, você já ouviu várias vezes, e eu também. Está em mim, Senhor, é o Senhor que eu quero, é a Ti que eu desejo, é somente a Ti que eu quero servir. Eu quero aproveitar o meu resto de tempo nesta vida para unicamente servir e desejar agradar o Senhor. Para sempre seja louvado o nome de Jesus. Glória a Deus. Lá no Apocalipse capítulo 7, verso 16 diz: nunca mais terão fome, nem mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Glória a Deus. Quando será isso, irmão? Quando você passar por toda essa provação aqui desta vida, desejando a Deus, em fazer a vontade do Senhor, Deus vai preencher o teu e o meu coração, e o desejo de Deus vai se unir ao teu desejo, e aquilo que você achava que era impossível, é como cantamos, aquilo que parecia impossível, Deus o tornou possível, para que você possa fazer e realizar a vontade do Senhor na sua vida. Para sempre seja louvado Deus. Então, queridos irmãos, desejemos servir ao Senhor. Eu sei que o tempo é difícil, eu sei que o momento é de trevas ainda maiores, eu sei que o momento é de calamidade pública e notória. A própria igreja de Jesus passa por dificuldades extremas. Eu vi um pregador hoje dizer: essa pandemia veio para
algumas coisas, provar aqueles que desejam servir a Deus ou não, para também levar alguns servos de Deus, que você até achava impossível, porque eram novos, porque eram jovens, porque não tinham idade de morrer ainda. Essa calamidade, irmãos, mundial, tem servido para muita coisa e que continua. Ei, querido, diante de toda a calamidade que nós estamos vivendo, é impossível para mim que a gente não deseje servir a Deus. É impossível, querido, porque nós estamos diante de circunstâncias, de coisas, de problemas, de adversidades e de provas reais todos os dias. Quem é da área da saúde, sobretudo, que trabalha nos postos, nos hospitais e em cantos dessa área, sabe melhor do que eu o que eu estou dizendo. A vida, as coisas não estão para brincadeira. Ou você deseja a Deus, ou você não deseja. Ou você escolhe Jesus, ou você não escolhe. Louvado seja Deus para todo sempre. Este é o momento da gente dizer para Deus: eu quero servir ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Lembra do que Josué disse quando ele começou o seu ministério? Que o povo começou a dar trabalho, querendo voltar para o Egito, usar os baais da vida, os bezerros de ouro da vida. No capítulo 24, versículo 15 do seu livro de Josué, ele diz o quê? Olha, nós chegamos aqui, vossos pais pecaram contra o Senhor, morreu quase todo mundo, porque quem peca morre, quem não deseja Deus vai morrer, não tem jeito para não morrer. E Josué dizia: se você escolher Deus para servir, ok, se for o Deus do Egito, é você que escolhe. Ele disse: agora eu, negócio fechado, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Irmão, quem tem juízo deseja e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Mas irmãos, não é confortável eu sozinho, minha casa, servir a Deus, porque tem pessoas que eu conheço, que eu amo, são amigos, às vezes são pessoas da própria carne, do próprio sangue. Eu posso fazer alguma coisa mais por ele, eu posso fazer uma oração por ele, um jejum por ele, eu posso interceder a Deus por ele, para que Deus mude as circunstâncias, para que Deus mude o coração, para que Deus opere grandes coisas, e ele passe a buscar o Senhor. E nós lemos nessa noite aqui, 15 de Crônicas, segundo: os que buscaram ao Senhor foram achados pelo Senhor. Glória a Deus para sempre. Quando buscamos a Deus, queridos irmãos, não tenha medo, não tenha dúvida. Quando buscamos a Deus, encontramos exatamente o Senhor, que está sempre de braços abertos, esperando a nossa oração, a nossa busca. Louvado para sempre seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu encerro nessa noite essa palavra dizendo o que Jesus disse lá em Mateus 11, 28 e 29 ao 30, não é? Vinde a mim todos cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, escute, Deus poderá nem nos livrar de passar no problema, mas Deus, quando eu desejo servir o Senhor, Ele nos livra dentro do problema. Glória a Deus. Ele pode nem nos impedir que o fogo chegue perto de nós, mas Ele nos livrará dentro do fogo, porque Ele é o Deus que você serve, é o Senhor que não muda, Ele é um Deus imutável. Glorificado seja o nome dEle para todo o sempre. Então, que a gente deseje fazer a vontade do Senhor. Esse desejo, irmão, Satanás não tira, só se eu deixar ou você. Esse desejo, homens não tiram, só se eu deixar ou você. Esse desejo, irmãos, somos nós que o alimentamos, somos nós que perseveramos em fazer a vontade do Senhor. Esse desejo, somos nós que colocamos na presença de Deus e dizemos: Senhor, custe o que custar. Pode nos prender, como dizia Paulo e Sila, pode nos açoitar, mas o Deus que nós servimos é o Deus que merece todo louvor, toda glória e toda a nossa adoração. E assim é o que Deus faz com a minha vida e com a sua vida. Louvado seja Deus para todo sempre. Amém? Que essa palavra, querido, ela chegue ao meu coração com mais força, com mais unção, com mais nitidez, com mais claridade.
e a gente possa amá-lo de verdade, para a glória do nome de Jesus. Aplauda Jesus, fique de pé nessa noite. Amém. Glória ao Senhor para sempre. Eu quero fazer uma oração nessa noite por nós, por todos nós aqui presentes, ou por alguém que não está aqui, mas que também será alcançado, será visitado, será tocado nessa noite ou curado, em o nome de Jesus. Glória ao Senhor para sempre. Amém? Olhe comigo, fique como você está, olhando para o que tem que olhar, vigiando o que tem que vigiar, né? Mas fale com o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Faça sua oração ao Senhor. Deus eterno, estamos na tua presença, na tua casa, Senhor, diante da tua palavra, do teu evangelho. O evangelho, Senhor, crer em ti é uma revelação do Espírito Santo. Continuar te servindo é uma prerrogativa nossa, é um desejo nosso, é uma vontade própria, Senhor, é uma determinação do nosso coração, de te servir, Senhor, que esteja bom ou mal, chovendo ou não chovendo, frio ou com calor, doendo ou tudo em paz, Senhor, não interessa o momento em que nós estamos passando, o que nos interessa é que Tu és o Senhor da nossa vida, Senhor. Nosso coração te deseja e te amar, Senhor, fazer a Tua vontade. Abençoa o Teu povo na Tua casa aqui presente, aqueles que estão nos vendo, orando juntamente conosco, na sua própria casa ou em qualquer outro lugar, ou que nos verão depois, Senhor. Deus eterno, o que o Brasil está precisando, Senhor, é de pessoas que desejam fazer a Tua vontade. Deus querido, a cura que esse país, que esse estado está precisando, Senhor, é de temer o Teu nome, é de se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, Senhor. É isso que nos ensina a Tua palavra. A Tua palavra nos diz, Senhor, que o que nós precisamos de Te amar é de nos converter dos nossos próprios caminhos, Senhor, e de nos submeter a fazermos a Tua vontade, que é santa, que é perfeita e que é maravilhosa. Ajuda o Teu povo nessa noite, traga a Tua bênção, a Tua cura, traga, Senhor, a Tua paz, a Tua alegria, a Tua igreja nessa noite, em o nome de Jesus. Pai querido, ajuda esse país, esse estado, essa nação, a Tua igreja. Senhor, vivemos em dias turbulentos, dias difíceis, dias maus, Senhor. Guarda o Teu povo com o Teu sangue, lava no Teu sangue o Teu povo, Senhor. Repreenda todo o mal, toda doença, toda enfermidade, ó Deus, toda moléstia, todo vírus, em o nome de Jesus. Traz a Tua cura, traz a Tua bênção, Senhor, sobre o Teu povo. Nessa noite nós te oramos, cremos que Tu farás assim para a Tua glória, pois é no nome de Jesus e o Teu amado Filho que nós te oramos, Senhor, suplicamos e já te agradecemos. Quem crê diga amém e aplauda Jesus, que Ele merece. Deus abençoe, meus irmãos, em o nome de Jesus, amém. Sente-se só um pouquinho para a gente, irmão, louvar o Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E com uma canção nós vamos cantar para o Senhor, e em seguida nós estaremos terminando em nome de Jesus. Pai querido, abençoa, Senhor, o Teu povo, que nessa noite oferta, dizima, contribui, Senhor, para a manutenção, para a extensão do Teu reino. Para a Tua glória nós te oramos e agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Ô irmão Wagner, cantemos uma canção, irmão Wagner, para o Senhor, em nome de Jesus. Enquanto nós cantemos aqui, nós ofertamos ao Senhor e adoramos a Deus também. Em seguida já estaremos encerrando em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, para sempre. Louvado seja o Senhor Jesus, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória, aleluia. Eita Jesus, glória a Deus. Aleluia. O irmão Herado, quando iniciou essa pregação, Aleluia. ele falando a respeito de um rei, que a mãe dele mandou fazer um ídolo. Mas o que eu achei interessante é que esse rei, ele não se contaminou com o que a mãe dele
fez. Isso é evidência que a gente faz as coisas erradas ou certas por decisão nossa. Muitas vezes gostamos de jogar a culpa para cima dos outros, quando a decisão é nossa. Deus nos deu a capacidade de escolher o que é certo e o que é errado. Aí eu me lembro do primeiro casal que pecou, e cada um deles, tanto Adão como Eva, Adão botou a culpa em Deus, e Eva botou a culpa na serpente. E Deus perguntou a cada um deles, cada um falou, mas todos três levaram penalidades. Deus não tem um culpado por inocente. A gente faz as coisas erradas porque a gente quer. Deus nos dá a capacidade de dizer sim e não. Agora eu digo uma coisa, irmãos, para nós. A gente pode enganar os irmãos, mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. A escuridão noturna já passou, e a estrela d'alva posso ver. O choro a noite inteira não parou, mas sinto a alegria renascer. E muito em breve o sol irá brilhar, e as flores novamente vão se abrir. Eu sei que quando o dia clarear, de novo vou cantar, meus lábios vão sorrir. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, dor, luta, prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, dor, luta, prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. A minha esperança não morreu, experiência nova para mim. E se alguma lágrima se perder, serviu para regar o meu jardim. O anjo do Senhor as recolherão e cuidadosamente as levarão. E ao chegar à presença do meu Deus, o dia clareou, o sol brilhou no céu. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, dor, luta, prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Choveu a noite inteira, chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, dor, luta, prova, mas quando
Aleluia, para sempre seja louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, essa noite gostaria de pedir os irmãos para ficarem de pé. Deus abençoe o teu povo, que essa noite contribui na tua casa, dá vitória a tua